Olá, né, pessoal? Boa tarde, A pessoal. todos. Sejam todos. Vai. Não, é só boa tarde mesmo. Pode começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui no podcast Climatrônico, nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico e atingir patamares de faturamento de 2 a 5 mil reais por mês no segmento da climatização, sem precisar instalar nenhuma máquina de ar-condicionado. Beleza? Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é: preciso conhecer todos os componentes eletrônicos? Primeiramente, qual a importância dos componentes eletrônicos? Gostaria que começasse dizendo aí qual é a importância dos componentes eletrônicos. A importância dos componentes eletrônicos. Vamos lá. Sem os componentes eletrônicos, seria impossível as principais tecnologias que rodam no mercado. Tá? Os componentes eletrônicos são o hardware, são a parte física que é capaz de rodar os softwares, que é a parte de programação, que são desenvolvidos em tecnologias. Eu tô falando bem abrangente mesmo, porque em qualquer área, se for analisar, que tem tecnologia envolvida, que tem desenvolvimento tecnológico, precisa de um hardware, e hardware pressupõe componentes eletrônicos. Placa eletrônica com componentes eletrônicos. Sensores que viabilizam o desenvolvimento de vários mercados. Não é diferente no nosso mercado da climatização. No mercado da climatização, os componentes eletrônicos são talvez a principal componente de inovação no nosso mercado. Beleza? Então, o componente ele que viabiliza, ele que executa as funções determinadas pelo software, pelos programas que são desenvolvidos para aquela função. Tá? No nosso mercado, para ser mais claro, no nosso mercado, a tecnologia inverter é nada mais é do que introduzir um componente eletrônica brutal numa máquina de ar-condicionado. Claro, tem a troca do compressor? Tem a troca do compressor, que é muito importante também. Tá? Só que sem o compressor, ou só trocar o compressor, ele não funcionaria se não tivesse uma placa eletrônica com componentes eletrônicos para fazer ela funcionar e ter a melhor eficiência no sistema. Só o desenvolvimento das tecnologias. Né? Quando se pensa em eficiência energética, se vê com componentes eletrônicos embarcados para se desenvolver naquela área, para procurar soluções eletrônicas que viabilizam ali uma economia de energia, uma eficiência energética, uma partida suave, enfim, todo o sistema, principalmente industrial, né, que você conhece hoje em dia, tem componentes eletrônicos. Para automação, tem eletrônico envolvido em toda a área que você pensar, que tem uma inovação ali, que tem uma tecnologia nova, tem eletrônico envolvido. Show? Show de bola. E é necessário conhecer e memorizar todos os componentes? Vamos lá. Você precisa memorizar todos os componentes para atuar nessa área, né? Você precisa saber de todos. Vamos lá. Vou diferenciar conhecer de memorizar, tá? Conhecer é diferente de memorizar. Vamos lá, vou tentar exemplificar aqui. Memorizar, vou pegar um transistor G30 em 60. Memorizei esse aqui. Esse eu tenho memorizado. Tá? O transistor é o GBT. Transistor GBT do circuito de PFC da Consul Inverter. G3060. Como é que eu memorizei ele? Depois de tanto trocar ele, a gente acaba memorizando. Tá? Só que eu sei qual o substituto dele. Se tu perguntar agora, eu não tenho memorizado. Tá? Então, eu não memorizo todos os componentes. Aqueles que eu mais me deparo, a gente acaba memorizando por osmose. Você pega tanto que você aprende. Mas Exatamente. o substituto, eu sei qual é ele? Está memorizado aqui na minha cabeça? Não tá. Mas eu consigo identificar e conhecer quando eu me deparo com ele. Então, conhecer é diferente de memorizar. Memorizar é eu ter que saber todos, decorado. E conhecer beleza, eu sei que o G30T60 está lá na Consul, no GBT da Consul, 600 volts e 30 amperes.
mas eu quero achar um substituto para ele. Eu vou pesquisar o substituto. E quando eu bater o olho lá, talvez tenha lá o J22H, sei lá o quê. Aí eu vou lá e vejo se ele tá ok. Eu sei que componente. Eu memorizei aquele componente? Não. Mas eu conheço aquele componente. Quando eu bato o olho nele, que eu bato um papo com ele, eu converso ali meia hora com ele, eu consigo conhecer ele. Entender, pô, esse cara aqui, ele vai servir naquela função lá, naquele outro. Né? Então, conhecer é diferente de memorizar. Preciso memorizar todos? Definitivamente não. Preciso conhecer todos? Também não. Tá? Preciso conhecer muitos. Beleza. Conhecer base, conhecer com fundamentos. Conhecer o funcionamento. Se eu sei como um transistor IGBT funciona, eu não preciso saber quais transistores IGBTs tem no mercado. Se eu sei como um MOSFET funciona, eu não preciso saber como um transistor MOSFET, quais tem no mercado. Conhecer todos do mercado. Eu preciso ter noção que existe. Por exemplo, um que a gente pega muito pouco mesmo, é o transistor JFET. Né? O JFET no nosso mercado é muito raro. Eu nunca vi. Eu já vi na indústria, em placas bem antigas. Eu conheço o JFET? Conheço. Por cima. Eu ouvi falar, sabe assim? Você conhece lá um pouquinho dele lá? Quando eu digo por cima, que se perguntar agora, eu vou ter que dar uma leve revisada, porque ele não pega diariamente. É natural, quando você não se depara diariamente com aquilo ali. Então, já ouvi falar, conheço, já até reparei no passado. Analisei, troquei, reparei se placas que tinham esse JFET. Mas hoje no nosso mercado não... Hoje no mercado de climatização você não vê com toda a frequência. Pelo menos eu nunca vi. O fato de eu nunca ver e de eu pegar muito pouco, é quase um desconhecido para mim. Vai me impedir de testá-lo, de trabalhar nele? Talvez não. Por quê? Quando você tem fundamento de eletrônica, você consegue, não necessariamente tem que saber de todos os componentes, mas tem que conseguir, quando você tem base, você, mesmo que não conheça, eu posso chegar nele, conversar com ele 2 minutinhos e tirar a informação dele que eu preciso para entender como é que ele funciona. Certo? Então, não necessariamente você precisa... Definitivamente, você não precisa memorizar. E conhecer, você vai precisar conhecer a maioria deles. Tá? Mas conhecer do modo de fundamento. E não conhecer todos um por um. Mas conhecer as famílias. Né? Conhecer as famílias. Show de bola. Tem algum componente eletrônico que seja mais importante que o outro? Vamos lá. Graus de importância. Listar um grau de importância aqui visando a questão de raridade. O que seria o mais importante? Vamos lá. Tem componente, assim, todo componente está na placa eletrônica, ele tem sua função. Tá? Então, vou falar isso aqui porque tem uns gênios da eletrônica que acham que, não, isso aqui, cara, o cara errou. Tem cara que usa dizer que o cara errou. O projetista errou aqui. Isso aqui é uma falha de projeto. Eu vou fazer essa gambiarra aqui, porque isso aqui é uma falha de projeto. O cara criou isso aqui, pelo amor de Deus. O cara errou esse projeto aqui. E eu vou modificar porque isso aqui é uma falha grotesca. Como é que o cara faz um negócio desse? Entendeu? Tem cara que tem essa visão. Então, tudo que está tudo que está na placa é importante, tá? Não tem essa questão de tirar componente ou trocar ou botar um componente que não existe e inventar componente na placa. Tudo que está lá é importante e ela para rodar com tudo que está lá, certo? Porém, vai ter ali componentes que você encontra com mais facilidade, né? Naturalmente, esse componente ele vai, se ele der um problema, você vai e troca facilmente. Eu tenho uma facilidade maior de você trocar aquele componente, identificar o defeito nele e trocá-lo. Tá? Já tem outros componentes que você vai dificultar bastante a questão de você identificar um problema e até encontrar substitutos. Por exemplo, microcontroladores são bem difíceis de encontrar substitutos. São bem difíceis de reparar. Tá? Por quê? Porque são difíceis de encontrar no mercado. Né? Então, listando um grau de importância entre os componentes, talvez o microcontrolador ou microprocessador, como que você queira chamar, tem diferença, tá? Entre microcontrolador e microprocessador. Mas no dia a dia acaba trocando um pelo outro. Listaria como um grau de importância maior porque ele tem capacidade de matar a placa, né? De impedir que ela funcione, e é difícil de encontrá-lo demais no mercado. Já os demais, você acha, você consegue substitutos. Hoje, no nível que nós estamos de jogo, o gargalo maior que a gente tem é de microcontroladores. Todos os outros componentes nós trocamos e reparamos. Inclusive o microcontrolador, mas alguns a gente não consegue reparar.
porque não consegue achar para substituir. Inclusive, estamos com um probleminha desse aí com a Ainda IDEC. não consegue, né? Ainda! Estamos num projeto aí para Ainda eliminar essa não possibilidade. consegue. Estamos com um projeto aí, Eliminar. A gente Beleza. é incansável no processo de dominação da manutenção eletrônica. Lander, tu falou que conhecer e memorizar não é a mesma coisa, né? Não E é. conhecer e saber medir também é a mesma coisa? Ah, muito bom. Muito bom. Não é também. Não é também. Por quê? Por que eu estou afirmando isso? Porque eu já dei aula de eletrônica. E eu conhecia, cara. Dava aula, eu conhecia um transistor. Eu conhecia lá um CI digital, uma porta lógica. Dava uma aula, ó, melhores avaliações. Mas, me pergunto se saber testar para poder identificar um defeito. Sabia não, cara. Não sabia mesmo. Lá foi que eu descobri que a habilidade para conseguir reparar é diferente da habilidade de entender o componente. Claro, você consegue. Ó, e aí que tá. Você consegue entender e não conseguir reparar? Dá. Eu era professor de eletrônica e dava aula, no meu início ali, eu dava aula e conhecia muito sobre o componente, mas questão de teste, de análise de defeitos, técnicas de reparo, não tinha. É porque eu não aprendi isso na faculdade. Beleza? Agora, mas tem como o cara reparar sem saber o que é o componente? Pois é. O pior é que tem. Eu não sei nem se é uma pergunta, é assim. Eu já tenho aqui. O pior é que tem, sabe? Não. É o que a gente chama dos trocadores de componente. Infelizmente. E olha o que é mais louco. Agora, serão mesmo, assim. O que é mais louco disso tudo. Porque, por exemplo, eu posso chegar pra Yara, a Yara nunca viu eletrônica na vida. Eu dizer pra ela, Yara, aqui, ó. Essa placa aqui. Ixi, eu esqueci o multímetro. Sim. O mais louco às vezes eu posso pegar a Yara aqui, Yara, ó. Yara, é o seguinte, pra tu reparar essa plaquinha aqui, tu vai pegar esse ferro de solda aí e vai trocar esse componente aqui, tá? Troca esse componentezinho aqui, que aí tu vai... Aí o José Paulo falando aí, ó. Eu entendo, mas não consigo reparar. Já estava na situação também, viu, José Paulo? Muito louco, né? Pois é, mas posso chegar pra Yara e dizer o seguinte. Yara, aqui, ó, tu troca esse componente. Esse erro aqui, Yara, quando der esse erro, tu vai nesse componente aqui e troca. Beleza? Foi o que eu ensinei pra Yara. Ensinei a Yara a ser repetidora. Aí eu vou ensinar a Yara a ser repetidora. Mesmo assim, ainda não é tão fácil assim, porque ainda tem que ter a técnica de solda. Isso, mas exatamente, não é tão simples, né? Se eu Tem não uma souber barreirazinha aí. soldar, senão ainda tem uma barreirazinha Tem uma aí. barreirazinha. Mas vamos lá, vamos dizer que eu ensinei a soldar e tal, e a Yara foi lá e repetiu. E aí depois, lá onde tinha outro defeito aqui. Aí, Yara, esse defeito é agora assim, vai trocar esse componente aqui. E a Yara, e um pior, acredito, tem cursos que são estruturados dessa maneira. Infelizmente, tá? Mas foi esse parênteses, não quero causar polêmica com ninguém aqui. Aí, a Yara passa a acreditar que eletrônica é isso. A Yara passa a acreditar, pô, aprendi com o Lawander a reparar várias... Yara, tu repara placas? Repara placa, sim. Repara. Yara, tu reparo 10, 15, 20 placas por mês. Consigo reparar tranquilamente. Valeu, lindão. Muito obrigado. Consigo reparo tranquilamente. X placas no mês. Beleza. Pô, Yara é uma técnica de mão cheia, né? Só que agora eu vou me deparar com Yara. Yara, deu certo se reparei? Deu. E o que foi, Yara? Não, eu troquei esse aqui. Por que trocou esse daí, Yara? Porque ele tava com defeito? Só pode, não. Eu troquei e deu certo. Aí eu vejo que a Yara, ela é repetidora. Eu tô falando isso aí porque eu vivo aqui, muitas vezes, quando pego um cara com experiência. Infelizmente. Quando eu pego o cara que já vem do outra empresa que ele trabalha, ele entra aqui, ele acha que sabe. Quando ele chega aqui, ele se depara que ele não sabe. Hoje a Lautec, que é a minha empresa de manutenção eletrônica para climatização, que funciona aqui, ó, onde eu tô aqui agora, a gente se coloca no mercado como uma empresa que repara o que ninguém repara. Repara a placa que ninguém repara. Então, até que os caras, os novatos que eu cheguei aqui, assim, onde eu trabalhava, os reparos eram muito mais simples. Não era difícil, a gente deixava de lado. E aqui não, aqui a gente só pega reparo difícil. Reparo que é aprofundado, que é mais complicado, que casca grossa mesmo. Assim que a gente modela o nosso padrão, que a gente percebeu isso daí analisando outras empresas do mercado, tá? E aí a gente chegou nessa conclusão, que a gente só pega o BO grande. E aí, pro cara conseguir resolver esse tipo de defeito,
Não tem como eles funcionar de diquinha pronta. Só que o problema é, às vezes a Yara vai acreditar que ela tá do jeito certo. A Yara vai acreditar que ela tá do jeito certo, que é o jeito que eu ensinei para ela e que é o jeito correto. Entendeu? Esse é o problema. Quando você escolhe o mentor errado, você vai numa linha que vai... você acha que está no caminho certo, porque você acha que está com a orientação correta, e aí você vai e acaba indo para o caminho errado, achando que está indo para o caminho certo. Isso que é mais louco. Né? E aí, você pode até acreditar que você vai precisar memorizar todos os componentes. Você precisar pegar uma placa que você nunca viu, você vai ter que pegar ela antes, estudar ela completa para poder conseguir reparar ela. Que você não pode pegar uma placa que você nunca viu. Entendeu? Então, às vezes, o fato de você escolher um mentor errado, escolher um caminho errado de aprendizado, pode atrasar o teu processo. E o pior, o mais louco disso tudo, o nome disso é ponto cego. O que é o ponto cego? Eu posso chegar para a Yara, nesse exemplo que estou usando aqui, né? Posso chegar para a Yara e dizer, Yara, tu sabe eletrônica? Sei. Porque ela acha que aprende da maneira correta. Isso é um ponto cego, que quando se depara com outro mentor, com alguém que já conhece a dinâmica de reparos, né, ela vai confrontar isso daí. E aí, de novo, você pode até conseguir reparar, mas você fica extremamente limitado. Extremamente limitado no mercado. Você vai trabalhar com 1, 2, 3 modelos ali no máximo. Eu conheço caras aqui em Fortaleza que só trabalham com convencional, por exemplo. O cara nunca me ligou pro inverter. E para ele fazer o reparo de um reparo nosso aqui, um reparo simples nosso, ele tem que fazer 3 reparos dele. Entendeu? Para ele ganhar o que a gente ganha num reparo, ele tem que fazer 3. Essa é a dinâmica aqui do mercado dele. O cara se limitou nisso daí e é o jogo dele. Não tô julgando nem tipo, dizendo que tá certo ou tá errado, não. Mas, cara, eu resolvi jogar o jogo de reparos que tem maior valor agregado. Então, às vezes, por não saber o caminho correto, você acha que tudo que lhe disseram é verdade. Né? Inclusive que você tem que conhecer todos os componentes eletrônicos. Eu não sei porque eu tô falando disso mais, mas... O Milton tá dizendo aqui, Yara, vai ter que estudar, hein? Milton, vou ter que estudar um pouquinho. Tá dizendo também, passei um aperto com minha primeira Hitachi, mas aprendi muito com ela e foi resolvido. Aí, isso é que é importante. Milton, Mentalidade climatônica é isso, né? Não perdeu tempo, ele ganhou tempo. Aprendeu e resolveu. Aprendeu e ainda ganhou para aprender. Vou dizer uma coisa para vocês. Usando o exemplo do Milton aí. Tem reparos, tem defeitos que a gente deveria pagar o cliente pelo tanto de aprendizado que tem naquele defeito. Entendeu? Tem reparos que você deveria pagar pelo tanto que você aprende naquela máquina. Porque ele se paga com o tempo. No longo prazo ele se paga tranquilamente. O aprendizado que você adquire numa máquina, no longo prazo ele se paga fácil. Fácil, sem medo. Afirmo isso sem medo. Beleza. E então, para fazer manutenção eletrônica em placas eletrônicas, claro, né, o cara precisa saber sobre... O que o cara precisa saber sobre componentes eletrônicos? Vamos lá. Precisa conhecer... Vou dividir em famílias de componentes. Por exemplo, precisa saber todos os resistores? Não. Preciso memorizar todos os resistores? Não. Mas é interessante que eu saiba o que é um resistor e como ele funciona. Tá? E como testá-lo, né? Então, eu consigo simplificar da maneira... Você consegue simplificar da maneira que você conheça as famílias, entenda como funciona. Você vai no fundo, eu chamo de fundamentos de eletrônica. Inclusive é um dos módulos do treinamento, né? Um dos módulos é fundamentos de eletrônica. Quando você tem os fundamentos da eletrônica, você se depara com o componente e com os seus fundamentos você consegue se virar. Né? Consegue se virar. Então, precisa ter os fundamentos da eletrônica, conhecer minimamente os componentes, né? Eu falo minimamente essas famílias de componentes, entender o que é transistor, entender o que é resistor, entender como é que o indutor funciona, capacitores, os componentes primários, vamos lá, depois microcontroladores, depois portas lógicas, então tem toda uma base de eletrônica, claro, tá? Estou falando para aprender da maneira correta, tá, pessoal?
Ah, lá, Wander, se me ensinar como trocar esse componente, eu troco. Beleza. Tu aprendeu sobre eletrônica? Não, tu aprendeu sobre trocar componentes. É diferente trocar componentes do que reparos eletrônicos. Beleza? Tô deixando bem claro esse ponto para que não confunda a questão de eu consigo reparar, mesmo sem saber eletrônica. Consegue. Infelizmente consegue. Tá? Se você quiser um passo a passo lá, por exemplo, assiste minha aula no YouTube. Assistiu uma aula minha no YouTube, tu repetiu o que tem na minha aula, tu consegue reparar uma placa, se o defeito for o mesmo. Né? Tu aprendeu eletrônica, tu aprendeu como reparar um defeito. Isso é eletrônica? Na minha concepção, não. A eletrônica é muito mais profundo do que isso. Antecede essa visão aí. É entender como é que os semicondutores funcionam. Olha que doido. O princípio da eletrônica funciona com os semicondutores. A gente sabe nem o que é semicondutores no jogo da eletrônica. Então, construir base para poder realizar reparos, né? Poder realizar a manutenção, além da parte de técnicas de manutenção, que é o que de fato não ensina em canto nenhum de formal, né? Escola técnica, faculdade, nenhum que entrega técnicas de manutenção. Por quê? Porque as técnicas de manutenção são desenvolvidas na manutenção. Hoje eu tenho minhas técnicas de manutenção, eu compartilho com vocês, inclusive a gente vai compartilhar a maratona climatrônica, a principal delas. Mas são técnicas que são desenvolvidas no dia a dia. Ou ensinadas, no caso aqui, em cursos livres, né, como o nosso. Né? Mas, de fato, a parte... o ensino formal ele não ensina técnica, ele ensina fundamentos, ensina a parte eletrônica da coisa. Eu aprendi fundamentos na faculdade. Os fundamentos da eletrônica, como a eletrônica funciona, curvas características de componente. Peguei na faculdade. Precisa fazer faculdade para aprender também? Não. Olha, agora o Decol trouxe uma profundidade aqui. Ó. Saber eletrônica é para quem gosta de eletrônica. Consertar é diferente disso. Entendeu? A gente vai dizer que para consertar, você... De novo, se assistir um vídeo meu, você vai lá e conserta. É suficiente para você se tornar um profissional? Na minha opinião, não. É só operar sem queijo, né? Se for a mesma placa, o mesmo defeito, mesma placa, o mesmo defeito, problema. mesmo ponto. Mesmo porque problema. às vezes o mesmo defeito ele tem outras causas, né? Perfeitamente. Ainda tem este detalhe, né? Tem esse detalhe. Eu acho tão insuficiente que eu não acredito em dicas prontas, que eu entrego de graça as dicas prontas, né? Se você pegar meu canal no YouTube, é um curso. Você pode empacotar e vender por R$2.000. Entendeu? Valeria. Porque a gente somou na aula 100, não foi, Yara? A gente somou o tanto de faturamento que você faria se você reparasse todos os reparos que tem nas minhas aulas. Dava R$28.000 e tanto. Entendeu? Se pegasse, os caras reparam de cada aula. E somasse, foi R$28.000 de aula ali. Foi R$28.000, quase 29 mil, eu lembro. Entendeu? E aí, dinheiro puro ali, em conhecimento. Mas, de novo, é degustação. Como ela disse, você pegar igualzinho, mesmo componente, mesma placa, e você vai lá e consegue reparar. Eu canso de receber mensagem de gente dizendo assim: lá, Wander, eu vi lá o teu vídeo, fiz o que tu fez e não deu certo. Eu disse: e agora? Sem fundamento, não sai do canto aí, não. Essa é a importância de você entender, né? De você ter o conhecimento. Porque, primeiro de tudo, quando você tem um conhecimento, uma das coisas que eu acho, assim, fundamentais mesmo, é você se tornar um profissional independente. Não ficar naquela dependência de só fazer o reparo se tiver um vídeo explicando ou se tiver alguém para dizer o que faz, né? E essa independência profissional, você só consegue isso se você realmente entende essas bases, entende esses fundamentos que Lawana está falando aqui para vocês, né? Você entende um resistor. Como é que um resistor ele deve funcionar? Qual é a forma de funcionamento? Qual é a função que um resistor ele pode exercer dentro de um circuito, numa placa eletrônica? E aí você vai aprendendo, vai associando as coisas ali e vai se tornando esse profissional, né? Vai entendendo, você consegue caminhar com as suas próprias pernas. E às vezes tem gente que até para você não fazer gambiarra, às vezes até de causar um negócio maior. Porque, por exemplo, às vezes tem gente que acha que sabe das coisas e não sabe, tá?
Porque eu vou dar um exemplo bem comum aqui que eu vejo. Um cara que substitui um fusível por um fio, ele não sabe nem o que é um fusível. Ele não sabe. Ele não tem noção do que é um fusível. Porque, o fusível é só aqui, ó, a segurança da placa. Mas por que o fusível é a segurança da placa? Porque o cara que ele sabe o que é um fusível, qual é a função do fusível, que ele entende, ele jamais substitui um fusível por um fio. E são incontáveis os casos de placas que a galera da Lautec pega, que tem lá, vez por outra aparece. Alunos. Semana passada eu vi um aluno que postou a gambiarra lá, não bastasse o fusível, um monte de fio emaranhado, um negócio mais horrível do mundo, lá no grupo de alunos. Entendeu? Então, sabe, é muito importante essa questão do conhecimento, até para você ter a sua independência profissional, né? Você fica um profissional completo, você sente segurança no seu serviço, né? Porque você sabe o que você fez, entendeu? Você vai ter consciência do que você fez. Enfim. Mas e para quem não sabe nada? Aqui não tem ninguém que troca fusível por fio, não. Essa live tem ninguém aqui. Esse podcast por favor, né, pessoal? Por favor, não tem ninguém não. Quem se tiver, não uma se atrocidade. Só não faça mais. Beleza. Mas para quem não sabe nada, é um mundo de informações, não é não? Então, que pode te paralisar. Aí que tá a magia da didática no ensino, certo? Que é, como professor, existe uma analogia, não sei se vai fazer sentido para vocês, tá? Mas, como professor, eu posso tosquiar a ovelha, mas eu não posso arrancar a pele dela. Como assim? A Yara é minha aluna. Vou pegar a Yara e vou forçar a Yara a se desenvolver. Então, vou dar conteúdos para ela conseguir ir para o próximo passo. Para isso, precisa identificar em que ponto a Yara está. A Yara está nesse ponto, agora eu vou dar o próximo passo para a Yara. Não adianta nada eu dar o 10º passo para a Yara, se ela não fez o primeiro ainda. Certo? Não adianta. Então, se não adianta, para que eu vou passar esse próximo passo para ela? Então, quando você bate o olho no mercado, você vê uma infinidade de componentes, uma infinidade de placas, um monte de máquina, e você pode dar um overload de informação, um excesso de informação. Você fica, caraca, não vou aprender nunca isso daí. Mas peraí, calma aí. Quando eu comecei também, tinha esse mesmo tanto de informação. E continua tendo, quanto mais eu fuço, mais eu vejo que tem um monte de informação. E aí, você tem que dividir em etapas. Então, daí a importância de um método. Daí a importância de você ter uma metodologia para você buscar uma evolução. Daí essa importância para você analisar os pontos. Porque se você for pensar em componente, né? Pensar em componente um por um, você de fato vai ficar doido. Porque se for analisar só de resistores, deve ter uns milhões e milhões. Só de capacitores, mais milhares. E aí vai um bocado. Aí eu fico, caramba. E de novo, se te orientaram dessa maneira, ou não quiseram que eu entrasse nesse mercado, ou te orientaram da maneira errada. E aí, se tu for pensar em cada modelo de componente, né? Cada ponto ali, você vai ficar travadão. Mas se você foca em fundamentos, dividir o processo, dividir a sequência de aprendizado, porque até a sequência é importante. Quer dizer, até não, a sequência é muito importante. Né? Não adianta nada eu falar de fonte para ti se tu não sabe o que é um circuito retificador. E aí, se tu não aprende na sequência correta, tu te trava, se frustra. E no processo de aprendizado, tudo que o professor menos quer é um aluno frustrado, porque ele desiste. O aluno se frustra, ele desiste. A desistência é minar uma possibilidade de ter um profissional nessa área da manutenção eletrônica para automatização. É tudo isso que eu menos quero. Né? Eu quero aumentar a quantidade de profissional nessa área, porque o mercado pede isso daí. O mercado necessita desse profissional. E então a gente está aqui para formar esses profissionais.
Quando você... a gente tem exemplos, dezenas de alunos que não sabiam o que era nem um diodo, né? Achava que resistência era só aquela resistência que usava no ferro de passar. Só servia para aquilo. E aí você entra e conhece os componentes, entende como eles funcionam, através dos fundamentos, aí você passa a até perder o medo. Estava conversando hoje com o Pablo, que é o mais novato aqui da empresa. O cara entra e vai sendo lapidado nos nossos processos e fundamentos. E diz, tem placa que eu tenho medo. Ainda diz, tem medo porque tu não conhece. Ou melhor, porque tu não tem o fundamento necessário para conhecer ela. A gente vai construir esses fundamentos. Quando você bate o olho, você consiga entender um caminho possível para seguir naquele equipamento. Então, isso dá-se pelo fato de você ter fundamentos. Então, o cara entra sem saber nenhum tipo de componente. E, de novo, eu até falei ontem, eu acho até melhor. Às vezes o cara achar que sabe e não sabe é pior do que ele ter certeza que ele não sabe. O pior é tu não saber e achar que tu sabe. E tu cria uma barreira, cria uma teimosia. A gente brinca que tem uns teimosinhos aqui pra gente. A gente fala uma coisa e o cara... Não, mas é assim, você sabe. Deixa de ser teimoso. Depois vai, faz assim. Pum! Leva um beliscão. Aí o cara, eita, realmente eu estava vacilando. Né? Então é isso. Acho que foi. Show de bola. Acho que foi. E essa aqui é uma das estava lá na lista que a galerinha pergunta, né? Muito. Tem alguma forma de aprender manutenção eletrônica sem conhecer os componentes eletrônicos? Sem conhecer os componentes. A gente está, sem querer, listamos aqui uma possibilidade, né? Se você quiser reparar uma placa só, você pega um cara que ele repara aquela mesma placa, pede para ele te dar todos os caminhos, todas as dicas. Ó, quando eu tirar uma foto da placa, tutorial de como reparar a máquina sem saber eletrônica. Pega o cara para tirar a foto. Aí tu vai lá e marca os componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... os milhares de componentes da placa. Aí o cara vai dizer, erro tal. Aí o cara diz, troca esse componente, esse componente, esse componente. Tu vai marcar. Aí é uma maneira de tu não saber eletrônica e conseguir reparar uma placa. Aí tu vai nessa metodologia, quando tiver 60 anos, tu vai ser um cara experiente no mercado. Porque respeite a saga para você conseguir fazer esse tipo de levantamento. Tá? Já tem a maneira mais correta de você conhecer os componentes, que é seguir a metodologia. De novo, fundamento. Fundamento. Tô sendo chato na questão do fundamento, porque sem fundamento, ó, galera, a gente está falando aqui de você faturar de 2 a 5 mil reais por mês nesse segmento, tá? Reparando placas eletrônicas. Sendo bem claro com vocês. E quando eu falo isso, o fundamento, ter o fundamento, vai determinar se você vai reparar 1, 2, 3, 4 ou nenhuma placa no dia. Entendeu? Porque é absurdo, tive aluno já que antes da nossa metodologia relatou, professor, eu cheguei a ter placas que eu troquei 30 componentes da placa. Olha que absurdo. Cara, é baratinho, eu vou trocando até acertar. Trocando, até acertar o componente. Trocou a placa quase toda. É uma metodologia que dá resultado? Tem reparo? Tem. Reparou a máquina. Mas é eficiente? Definitivamente não, cara. De novo, o que vai diferenciar? O tempo que ele demorou para trocar 30 componentes, eu talvez repararia 2 placas. Nesse tempo, 3 placas. Depende do tempo que ele demorou lá. Não sei quanto tempo ele demorou, tá? Mas, quando você tem metodologia, né? Você aprende pelo caminho certo. Você entende e aprende pelo caminho certo. Tá? Conhecendo os componentes na sequência correta. Tendo um estudamento, entendendo como é que ele funciona. Quais são as características principais internas dele. Tá? Como ele deve se comportar quando você vai medir. Né? Como ele deve se comportar quando ele vai medir. Quais os testes que você pode fazer nele. Como é que ele deve funcionar. E aí você vai e consegue identificar o componente e testá-lo. Tá? Então, sem saber de componentes, você vai conseguir reparar, talvez uma sorte. Já tive cara que disse assim, não, eu achei que era esse componentezinho aqui laranja. E cá entre nós, é um capacitor cerâmico. Eu achei que era esse componentezinho aqui laranja, estava meio com uma cor estranha. Eu troquei, tinha uma placa igual, eu troquei.
O cara tinha uma noção ali de manuseio, né? Tirei um, botei o outro e voltou a funcionar. Pô, cara, parabéns. Na época eu falei o quê? Parabéns, cara. Sucesso, foi de bola. Com outro serviço, cobrei. Pronto. Tá bom. O cara ficou feliz. Mas eu sei que o cara nem tá limitado. Se ele acertar daqui que ele acerte outro componente igual que ele acertou esse daí. Né? Se você for construir um negócio, construir uma carreira, uma profissão. Ó, uma das coisas que a gente escuta muito de quem nos segue aqui, de quem nos acompanha, eu gostaria de chegar no meu cliente e dar um diagnóstico preciso. E dar uma solução completa para o meu cliente. Se tu é o cara que não entende eletrônica, que não tem esses fundamentos, que quer a dica pronta, que é o caminho mais fácil para reparar a placa eletrônica, sem saber de eletrônica, você vai continuar sendo esse cara que chega na máquina do cliente e diz, acho que é placa. Vou ver se é placa, vou levar para testar. Ah, não sei, eu acho que é, não sei, eu tô achando que é, tô suspeitando que pode ser. Mas por que você está suspeitando? Não, porque eu já analisei o gás, a pressão e não tem vazamento. Então só pode ser placa. Entendeu? O cara não tem nenhum fundamento. Não tem nem números. Não tem... Quanto mais informações se tira da máquina, quanto mais se conhece de componentes, quanto mais se conhece de componentes, de fundamentos eletrônicos, você consegue ter um diagnóstico preciso. Então, isso é uma das questões que vocês buscam bastante. Eu sei quanto é bom. Sou técnico também. Eu sei quanto é bom. Os meninos estavam aqui, o Isaac chegou aqui agora há pouco na hora do almoço, com um copo de água congelado, morto de feliz. Aí, deu certo, ó. Tá congelando o freezer. Entendeu? Eu sei, eu entendo esse sentimento, cara. A gente vive isso aqui diariamente. Uma máquina que um cara foi lá e condenou, e a gente foi lá e fez o serviço e não ficou 100%. O cliente reclamou, a gente voltou, agora a gente vai resolver essa parada. Bora lá atrás pra cá, tá aqui a máquina do cara. A gente foi analisar, testamos, vimos tudo da máquina, agora a máquina tá rodando. Isso é muito gratificante. Como técnico, voltar pro cliente e dizer, é a gratificação de dizer pro cliente o seguinte, ó, o cliente com medo. Será que vai dar certo? Pode ficar tranquilo. Eu vou devolver sua máquina rodando. Quem fala assim não é gago, não. Então, para falar assim, você tem que confiar nas suas técnicas. Confiar no potencial que você tem. E aí você tem esse sentimento. É muito massa. Você entregar para o seu cliente a solução que ele precisa. E ele ficar satisfeito com isso. Estou cansado de ver clientes rasgando elogios para os nossos técnicos aqui. Ontem mesmo foi algo muito bom, muito atencioso, resolveram o meu problema, foram super pacientes, vieram aqui, executaram o processo direitinho. Estou falando disso porque eu sei da importância disso para nós técnicos. Estou falando com você que está me ouvindo aí que é técnico, que gosta da manutenção, né? Não técnica de geração, tá? Qualquer tipo de técnico, o cara que está com a mão na massa, o cara que gosta de resolver o problema do cliente, o que quer ter sensação maravilhosa. Um dos grandes prazeres da nossa profissão é esse. Eu estou falando agora como profissional da área, né? Não só como professor. Beleza? Como professor eu gosto de ver meus alunos tendo resultado, mas como profissional da área, é muito bom você pegar uma máquina que está parada e você botar ela para funcionar e o seu cliente fica super satisfeito. Inclusive, ele paga super bem por isso. Porque ele está super satisfeito. Show de bola! E os componentes eletrônicos, eles são baratos mesmo? Componentes eletrônicos são preço de banana, certo? Por isso não precifique seu serviço por componentes. Eu vou devolver ela rolando, vai ficar toda amassada. Esse Ernesto é o humorista aí, cara. É o humorista da eletrônica. Ernesto tem que fazer um stand-up. Só com essas piadinhas prontas aí. Eu disse que ia devolver a máquina rodando, ele disse que ela vai ficar toda amassada. Então eles são baratinhos, né? São extremamente baratos. E aí, onde tem que ter estoque ou não? Vamos lá, estoque. Como é que é essa questão do estoque aí? De estoque, a melhor maneira de construir pessoal, estoque, né? Que eu aconselho, inclusive, meus alunos, é iniciar de maneira gradual o seu estoque. Meio que você vai necessitando do estoque. Por exemplo, hoje mesmo, terminar aqui a live, eu vou fazer algumas compras aqui para a Lautec de componentes. E essas compras que eu vou fazer, eu compro o que eu estou necessitando e compro passando. Por exemplo, tem um cliente que está precisando de um chaveador. Eu compro 10. Um é do cliente, 9 fica aqui em estoque. Até hoje eu faço assim. Tá? Porque eu não sou revendedor de componentes. Meus componentes são para uso interno. Então a gente sempre constrói o estoque de acordo com a demanda. Tá? Então é sempre essa dinâmica.
de controle de E aí, estoque. se o cara mora numa cidade que não tem loja de componentes eletrônicos, como é que ele faz para se virar para comprar esses Esses componentes? componentes que eu vou comprar aqui hoje, não vou sair daqui da Lotec para comprar, não. Hoje em dia existe uma coisa chamada internet. Inclusive, você conhece. Pergunta para você. Você está me vendo aqui agora. Você está na internet. Né? Então, tem vários sites aí, desde o Mercado Livre até alguns sites nacionais e até AliExpress, que é o site chinês, né? Que envia para o Brasil. E aí você consegue comprar vários componentes desses, tá? Então, Então não hoje em dia é precisa muito se mais restringir, não fácil. precisa, né, ficar Não restrito a comprar precisa numa loja ficar física, né? travadão, porque na minha cidade não tem, e agora o que eu vou fazer? Pô, eu moro em capital, cara, e Se aqui tem tiver componente que correio não na tem, sua não. cidade, já dá certo, né? Se tiver correio, se tiver alguma. Se você recebe correspondência na sua casa, você vai conseguir receber um componente eletrônico. Show de bola. Posso Então, testar os para componentes e finalizar, realizar a placa? Mário perguntou aí. Mairo. Pode, alguns você consegue testar sem querer usar a placa. E aí, para você entender quais são esses, você precisa ter do fundamento, conhecer o componente, entender como é que ele funciona e o que é que pode interferir no funcionamento dele na placa. Você só sabe disso quando você entende do componente. show de bola. E para finalizar, então, né, como é que o cara consegue identificar defeitos nos componentes? Então, você vai precisar de uma ferramenta altamente tecnológica chamada multímetro. Por isso que eu pedi para o Lucas trazer o multímetro. Precisa do multímetro, cara. Então, o multímetro é teu parceirão. O Bruno nunca comprou pelo AliExpress, né, Bruno? O Bruno só comprou na cidade dele. É cliente VIP do AliExpress, 5 estrelas. Multímetro, tá, galera? Multímetro. Não esse aqui. Não precisa ser igual esse daqui, não. Mas o multímetro. Que você, com o multímetro, consegue tirar informações do sistema. São seus olhos na placa eletrônica. O multímetro são seus olhos na placa eletrônica. Você bate o olho, você pega o seu multímetro e vai medir. Medir o que lá ontem? Ó, ele mede tensão, ele mede corrente, ele mede resistência, ele mede continuidade, mede capacitância, mede diodos. Então ele mede vários componentes. Ah, é só pegar ele vai fazer o cálculo, vai fazer a medição dele lá? Não. Inclusive, eu nem gosto muito daqueles testes que dão o valor. Tem alguns testes que você coloca o componente lá e diz qual componente é, como é que ele está funcionando, se está bom ou se ele não está. Eu acho que é confiar demais num multiteste. Esse aqui você vai com ele lá e você tira a informação que você precisa tirar. Você mesmo vai se olhar crítico daquele problema, se está com problema ou se não está. Entendeu? Ao invés de você confiar o diagnóstico a um equipamento que faz um teste, talvez, que diz que faz um teste completo. Né? Eu digo porque eles têm bastante margem de erro. Às vezes você pega um transistor, bota lá e diz que é um diodo. Né? Então, com o multímetro, alicate perímetro que você tiver aí, você consegue tirar as informações, identificar componentes, testar componentes, analisar componentes. Claro, precisa de uma análise de datasheet do componente. O que é análise de datasheet? Vixe, daria um podcast só para isso. Né? Mas, sendo bem simples, é uma documentação do componente. Assim como nós temos nosso certidão de nascimento, assim como nós temos nossos documentos de identidade, que diz nosso histórico, o componente dele também tem. O que ele é, como é que ele funciona, como é que ele deve trabalhar. Então, tudo isso tem no datasheet do componente. Beleza? Então, para conseguir reparar, você precisa ter um multímetro. Conseguir dar diagnóstico, né? Identificar os defeitos na prática, identificar os defeitos nos componentes. Você vai precisar, sim, de um multímetro. Sem ele, você não tem como dar diagnóstico só olhando para a placa. Eu pergunto, às vezes eu pego os meninos aqui, querendo fazer isso, né? Eu chego lá e aí, quando fez assim, não, cara, ela ligou aqui, mas estava no erro tal. E aí, foi tu fez? Não, eu tô pensando aqui que não sei o que. Eu disse, mas tu mediu o quê? Não medi nada ainda não. Isso como é que tá deduzindo alguma coisa? Tu não mediu nada. Onde a tensão tá aí? A tensão cai, a corrente aumenta? Como é que tá o funcionamento? Tem todos os níveis de tensão? E aí? E tá. Entendeu? Então, como o time tem todas as informações necessárias do sistema? E aí você consegue identificar componentes com defeito ou não, mas para isso você precisa identificar quais são esses componentes, pelo menos de quais famílias.
de quais são esses componentes. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.